aí, galera, ó, movimentação dos autos. É outro trem assim que causa uma confusão generalizada. O candidato, geralmente, quando chega aqui, ele passa por um frenesi, que é muita informação. O que é movimentação? É aqui a tramitação. Chega, vai, vem para cá, vem para o gabinete. Como é que funciona na prática, né? Aqui um ofício de justiça. Você vai lá, por exemplo, tem uma estruturinha assim, básica. Aqui a gente chama de juízo, tá? A gente chama de juízo ou ofício de justiça. Né? Aí aqui você vai ter, por exemplo, o ofício de justiça, que é onde você vai trabalhar. Você tem a sala de audiência e você tem aqui o gabinete do juiz. Às vezes o gabinete é dividido assim, né? Porque aqui fica os assessores dele, certo? Então a gente trabalha aqui. E aí quando a gente vai mandar um processo para o juiz se manifestar, a gente manda concluso, né? Então o processo sai daqui e vem para cá. Aí o juiz está aqui, despachou e tal. O processo ele volta para cá. Isso é movimentação? Isso é movimentação. Às vezes, o juiz mandou, né, abre vista para o MP. Aí a gente vai e abre vista para o MP, certo? Movimentou? Movimentou. Aí o MP se voltou, ele voltou para cá, ele sei lá. Aí ele pediu para fazer um negócio, a gente manda de novo para o juiz. Aí o juiz despacha, a gente volta aqui. Opa, é para abrir vista ao advogado. A gente vai lá e movimenta abrindo vista para o advogado, tá? Ou seja, toda vez que ele andar aqui fazer alguma coisa, ele movimentou, né? Como é que a gente faz essa movimentação? A regra é bastante simples. Ordem, como regra, ordem cronológica, preferencialmente. Naturalmente, existem as regras de tramitação prioritária de processo. Por exemplo, se eu entrar com um processo hoje, eu posso pedir prioridade, porque eu tenho ali TEA. Eu vou lá e peço e o juiz vai conceder, porque é por lei garantido, é um direito, né, que a gente tem, porque é possível. Ou seja, o meu processo ele vai andar mais rápido. E aí, quando lá, vai ter identificação. Geralmente, ou vermelhinho. Aqui no TJ ficava vermelhinho, e se o cara estava preso, aparecia uma pessoa ali dentro da cela, né, um ícone. É idoso, aparecia, né, um velhinho de bengala, assim, no ícone. E aí, por aí vai, tá? Então, a gente identifica isso. E aí, o que acontece? Eu abri minha mesa de trabalho, eu tenho ali os processos em vermelho. Eu vou movimentar eles primeiro do que os outros, tá? Então, preferencialmente, a gente segue a regra aqui, tá? Mas a gente pode passar na frente. Ok? A gente vai movimentar basicamente aqui, né? A gente segue a ordem, o juiz segue a ordem de conclusão. Por quê? Quando eu mando alguma coisa para o juiz fazer, eu falo que eu mandei os autos conclusos. Os autos estão conclusos para o juiz, para despacho, para decisão ou para sentença. É isso aí, né? Então, o juiz vai preferencialmente seguir a ordem cronológica de conclusão. Aliás, essa conclusão é diária, não tem limite, né? Se ele não devolver no mesmo dia, né, é transformado em carga, e se ele se negar a receber, a gente comunica a corregedoria. Essa é a regra, tá? Enfim, e o escrivão, né, o cartório, vai receber a ordem de recebimento, preferencialmente, tá? Existe um termo de movimentação, muitas vezes é feito pelo próprio sistema, a data do encaminhamento, sempre, né, que possível, os nomes. A gente tem umas telas no curso que mostra para você, né? É vedado termo sem data ou permanecer no ofício após assinado. Assinou, eu tenho que mandar para frente, eu tenho que movimentar isso aqui, né? Quando fala assim que vai ter data, vem assim no sistema. Tipo, 10 de janeiro. Aí ele tem assim, ó, sei lá, mandado, né? Aí vai ter o nome, fulano de tal. Ou data X, abertura de vista, Ministério Público, promotor fulano de tal. Entendeu? É isso aí, é feito pelo sistema automaticamente. Mas se eu estou no processo físico, eu tenho que fazer assim. Ok? Boa? Beleza, pessoal?
Notaram? Boa. Aí nós temos prazos. Isso aqui é essencial para vocês, tá? Isso aqui é essencial. Vamos lá? Vamos repassar? Qual que é o prazo que eu tenho para fazer a autuação? 24 horas. E o prazo para mandar concluso? Um dia. Um prazo é igual a um dia? Um dia é igual a 24 horas? Não, é diferente. Tá? Encaminhamento para publicação dos pronunciamentos do juiz. Despacho, sentença. Anota aí, ó. Coloca aí. Despacho, decisão ou sentença. 3 dias. Execução dos atos processuais, que é quando vem lá do juiz, né? Para executar. 5 dias. E prazo que um processo pode ficar sem andamento. O prazo exigido por lei, o prazo fixado pelo juiz, né? E o prazo de 30 dias, como regra. Se esse prazo for ali, né, ali estourado, a gente aguarda a diligência, reitera após 30 dias e mesmo assim não foi atendido, a gente certifica e manda concluso, tá? É isso aqui. Essa é uma outra tabela bem importante. Fechou? Próximo. Ó, papais não, né? Papéis, eu devo estar pensando no Papai Noel. Ó, papéis findos e andamento. Findos é quando ali está acabando, né? O processo já finalizou, ou aquele documento eu não consigo mais utilizar, né? Esses papéis findos ou em andamento, eles devem ser bem conservados. Quando for o caso, encadernar, catalogar e classificá-los. Né? Quando que eu posso utilizar? Seguindo a regra do 74. Qual é a regra aqui? Ó? Sem utilização pelo escrivão, autorizado juiz corregedor permanente, 2 anos do último registro, né? E certidão, dizendo o que foi feito, como foi feito tudo. Essa é a regra do artigo 74, para você lembrar. Então, é só isso aqui que você precisa saber. Outro ponto é a certidão, as certidões, que a gente falou várias vezes aqui. A certidão é uma declaração daquilo que eu tenho controle, seja num sistema, seja num livro, seja em processos físicos, né? Isso tem que ficar ligado muito ao prazo, tá? Muito ligado ao prazo aqui. Eu acho que é um item, assim, muito grande a probabilidade, muito alta a probabilidade de estar na sua prova. Certidão em geral, certidão comum. O prazo é 5 dias do protocolo, a pessoa pediu, tá? Certidão de objeto em pé. A certidão de objeto em pé, a pessoa parece que é um trem louco, né? Mas é o seguinte, ó, quando você fazia trabalho na escola, na faculdade, João, vamos fazer um trabalho aqui, o professor mandou fazer um trabalho sobre as Américas. Então vai eu, você e o João, beleza? Ok. Aí eu faço a América do Sul, você faz a América do Norte e o João faz da América Central. Beleza. Aí galera, manda um zap. Ó, amanhã é o dia do trabalho. Em que pé está a sua parte? Você quer saber como é que está lá a parte do teu colega, né? Quando a gente pede uma certidão de objeto em pé, é entre ofícios de justiça para saber o status do processo, o andamento do processo. É uma certidão de objeto em pé, como é que está aí, tá? Essa certidão é feita entre os e-mails institucionais, os ofícios, tá? Via e-mail institucional de um ofício para o outro. É só eles. Legal? Tá. Certidões, ó, certidão, aqui, certidões com autos no arquivo geral. Aqui, ó, é 5 dias também. Só que aqui é conta do recebimento no ofício, não do protocolo. Legal? Outra coisa muito relevante, acabei não falando.
Objeto em pé são 5 dias úteis. É a única que tem dias úteis aqui. Aí você tem certidão de protesto extrajudicial. É 3 dias. Quando a gente tem uma sentença ali transitada, com valor líquido e certo, e a parte não paga, você pode ir lá pedir uma certidão. Aí essa certidão é a certidão de sentença, vale como um título, né? Um título. Aí tu pega isso e leva lá no cartório de títulos e protestos da sua comarca e vai protestar o cara. Ele vai ficar com o nome bloqueado, né? No serviço de proteção do crédito. É isso. Lembrando, você pede no ofício, depois é expedido, é o requerente que tem que levar no ofício extrajudicial, tá? Não é o cartório que manda. Aí depois, isso aqui pode ser cancelado. Aí ele tem que apresentar o comprovante de pagamento para que seja dado baixa, ok? E processo sob sigilo. O prazo vai ser igual, só que ele vai, né, precisar de uma autorização judicial para ser expedido. Porque o processo sigiloso, a ideia é que ninguém saiba, né, só os envolvidos. Se vai pedir uma certidão, vai se tornar público, a gente não tem controle para onde isso vai, aí precisa de autorização do juiz. Então, naturalmente, o prazo para expedição vai ser o mesmo, só que vai contar da autorização do juiz. Tá? Boa? Ok? Bom. A certidão de protesto já está aí, né? Aí o cancelamento também, eu estava falando para vocês. O cancelamento aqui é o mesmo prazo. O prazo é 3 dias, tá? E aí é enviado, tem que levar no extrajudicial também. As normas não esclarecem se o cartório envia ou se o requerente deve enviar, tá? Ele simplesmente fala que é enviado ao ofício de justiça. Mandados, aqui tinha mais coisa antigamente, foi quase revogado, né, integralmente essa parte, então aplica as regras gerais de expedição de mandado, é só isso, não tenho o que falar aqui, tá? Ofícios nós temos 2 tipos de ofícios. Um que nós vamos extrair do próprio processo e outros ofícios que não se refiram a feitos do ofício de justiça. Então, é as 2 modalidades, tá? Quando é extraído do processo, a gente coloca data, identifica o número do processo mais as partes e anexa a cópia dos autos. Ok. Quando não são do ofício, aí nós vamos fazer aquela numeração sequencial, renovável anualmente. E a gente arquiva no classificador, né? Classificador. Perfeito? A gente, só para ficar claro, a gente anexa a cópia, cadê? Nos autos, tá? Não, lembra que daí a gente vai pegar quando faz ali um documento, quando faz parte, né? Automaticamente do processo, a gente não precisa certificar, a gente anexa a via responsável, a via necessária lá, tá? Então essa é a regrinha dos ofícios para vocês, bem resumidos, tá? Comunicações oficiais. A gente tem comunicações entre os ofícios de justiça, tá? A regra é por meio eletrônico, mas se a gente não tiver o sistema disponível, estiver indisponível, a gente pode mandar por outros meios, né? Outra coisa, existe uma lote digital, é um sistema do CNJ de comunicação entre ofícios de justiça no Brasil inteiro. Então, eu quero mandar alguma coisa aqui para o Paraná, de São Paulo. Eu vou lá escolher Poder Judiciário do Estado do Paraná, Cascavel, aí cartório distribuidor. Se for tipo uma precatória, eu mando por lá, não mando mais físico. Tá? Então, é uma das coisas que a gente pode fazer. Ok? A gente vai mandar de forma eletrônica o quê? Informações para o 2º grau, ofícios, comunicações, solicitação, certidões, né, de objeto em pé, certidão criminal, certidão de distribuição e cartas precatórias urgentes. Quem pode mandar? Preste atenção, o dirigente do serviço, tá? O dirigente pode ser ele que não seja um escrivão, né? Aí o próprio escrivão, chefe de seção ou escrevente autorizado. É uma das pessoas, são os personagens que podem.
Tá aí dizendo estagiário? Não. Então, estagiário pode? Estagiário não pode. Cartas precatórias. As cartas precatórias, elas são feitas em 3 vias, tá? E mais a quantidade de cópias e quantidade de pessoas necessárias. Se eu mando aqui uma precatória para citar 10 pessoas, eu vou ter quantas vias? 12. É 2, né? Ali uma pro ofício, uma pro oficial de justiça e uma para a pessoa, por isso que são 3. Agora daí você coloca mais uma para cada uma delas, tá? Tem que verificar se foi recolhida a taxa de distribuição, a taxa de, né, as custas judiciais. Isso é feito antes da distribuição, tá joia? O cumprimento das cartas precatórias, vale lembrar que hoje é muito utilizado, pode ser remoto, tá? Remota como? É por WhatsApp, videoconferência, Teams, Google Talk, Skype, sei lá. É possível fazer hoje videoconferência. Para oficial de justiça a gente estuda bastante isso. Para escrever a gente não precisa. A carta precatória tem o sistema itinerante. Vamos dizer que eu mandei uma carta aqui de Cascavel ali para Marília. Aí chegou Marília, foi ver, o cara não foi encontrado. Mas eu verifiquei aqui no sistema que ele agora mora em Ourinhos. Opa, mora em Ourinhos? É, mora em Ourinhos. A gente vai devolver para o Paraná? Não. A gente vai mandar para Ourinhos. Então, assim, ó. Então eu tenho aqui, né, a origem. Aí eu mandei aqui para o deprecado, certo? Verificou que ele está num 3º lugar. Eu mando para cá. Depois, para devolver, devolvo para cá direto. Não vou voltar pela via que veio, pela mesma rodovia, né? Vai fazer isso aí. Beleza? Ó, ela é devolvida após cumprida, a gente já falou sobre isso. Se tiver atraso, a gente pede informação. Se não responder, a gente telefona. Se tiver inércia, ninguém falar nada, a gente manda concluso. O juiz vai mandar ligar. Basicamente é isso. A gente pode, em alguns casos, ser devolvido aí pelo advogado, porque às vezes as pessoas têm pressa, então ele pode ir lá buscar a carta e levar para a origem. Tá? Quando é urgente, aceita por telefone, radiograma, fax, e-mail, telegrama. Eu não tenho ideia do que é metade dessas coisas aqui, mas é possível, tá? Coisas meio antigas assim que não é meio do nosso tempo. E olha que eu já não cozinho na primeira fervura, né? Então é coisa aí que é possível, é estranho, mas é possível. Se você não lê isso aqui, cair na prova, as pessoas geralmente marcam errado. Porra, radiograma não usa mais, não sei o quê, não sei o quê. Tá? Então é importante isso aí. Intimações. Como regra, a gente faz intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, né? Beleza, essa é a regra. A pessoa pode ligar lá e pedir informações por telefone? Pode. Você vai dar as informações? Não. É vedado prestar informações por telefone, tá? É vedado. A gente faz intimações pela imprensa? Sim, a gente faz imprensa oficial, né? E quando não for encontrada, a gente pode fazer um edital. Edital pela imprensa. Aí a gente vai publicar no jornal. Tem custo, a pessoa tem que pagar. Tá? A gente publica naturalmente. Se tem segredo de justiça, a gente coloca só as iniciais. Mas na intimação, tá? Na citação tem que ter o nome completo. Tá? Se essa publicação ela for omissa e causar prejuízo, ela é nula. Tá? Agora, a gente verificou a incorreção, é errado. A gente já faz a correção, não teve prejuízo, ela não é anulável não, ela foi corrigida, tá? Aí eu tenho valores. A gente vai intimar a parte para pagar. Os valores devem ser claros. Numeral e por extenso, não esquece. O valor tem que ser claro, objetivo. Né? Quanto ele tem que pagar, tem que estar discriminado ali o valor exato. Ok? Certidão é feito pelo sistema. O edital a gente precisa juntar nos autos. Por quê? Porque o sistema que você vai mandar publicar é um sistema que não está integrado no SAGE.
Ô, Glória, por que não faz junto isso? Todo tribunal é assim. Você vai lá, vai acessar outro sistema, tá? Outro sistema. Aí, galera, você tem que, naturalmente, tirar um extrato daquilo que foi lá. Legal? Vai ter a fiscalização pelo escrivão, certo? Quem vai ter ali que ser intimado? Partes, advogado, aí você coloca ali a parte dispositiva só, tá? Que é um resumo, certo? Os nomes vão ser por inteiro ou sob sigilo, tá? Aí a gente já falou do que a gente fez, ok? Consulta aos autos, então exame em balcão, né? Que a pessoa vai chegar lá e vai falar assim, ó, ô Franciele, eu preciso ver esses autos aqui, você vai atender o cara, né? Aí você pode, né? Quem vai deliberar o acesso no ofício de justiça, né? É o escrivão ou o chefe, certo? Ele tem que zelar pela entrega, ou ele pode designar um servidor para fazer isso. Quando é ofício de justiça, é o escrivão. Quando é uma sessão administrativa, é o chefe de sessão. Tá? A pessoa pode tomar apontamentos, fazer ali anotações no controle dele, não nos autos. Ele pode pedir cópias, tem custo. Ele pode escanear ou pode tirar foto. Hoje, com o celular, a pessoa só tira foto e está feito, né? Eu preciso tirar aqui, no processo físico, eu vou tirar a capa, vou tirar as folhas para ficar melhor. Não pode, é vedado o desencarte, tá? Jamais permita isso. Essas regras aqui, válidas, muito importantes aí na prática do dia a dia. E nós temos essa planilha aqui, essa tabela salva-vidas. Por que salva-vidas? Porque essa parte aqui deve, sei lá, ter uns 10, 15 artigos e é uma confusão só. Então, a gente compilou, naturalmente, que isso aqui dá bastante trabalho, mas ela vale muito a pena para vocês. Então, funciona o seguinte, nós dividimos exame em balcão, a pessoa vai estar ali no balcão, e tem a carga de autos, ficou meio apagada aqui, mas a pessoa vai pegar os autos e vai levar embora, tá? O que é mais restrito, naturalmente, é a carga de autos. Vamos começar com o exame em balcão. Quem pode examinar no balcão? Praticamente todo mundo, mas toma cuidado. Isso a gente está falando de autos em geral. Quando eu tenho auto sob sigilo, naturalmente que existe uma restrição. Ok? Ok. Então veja, autos em geral, todo mundo. Público em geral, advogado constituído, estagiário, advogado que não faz parte do processo, estagiário que não faz parte do processo, mas está inscrito na OAB, acadêmicos não inscritos na OAB, pessoa credenciada pelo advogado e parte no processo, todo mundo pode ali ter acesso aos autos no balcão. Tá? Naturalmente, se não for sigiloso, ou seja, o público em geral não pode, advogado e estagiário que não faz parte do processo também não pode, pessoa credenciada pelo advogado não pode examinar, ok? Quem pode examinar em balcão auto sob sigilo? As pessoas que fazem parte do processo. Então você tem o advogado constituído, o estagiário, né? As partes e acadêmico não inscrito, não inscritos na OAB, você pode também, só que é via entidade de assistência judiciária com advogado constituído. Geralmente naqueles núcleos, né, das faculdades que coloca lá os próprios estudantes para ajudar as partes. Aí ela pode ter acesso nesse caso. Tá? Naturalmente que a responsabilidade é do advogado. Tá? Esse é o exame em balcão. Aí nós temos aqui a carga dos autos. Então veja, aqui é muito simples. As partes, né, ou o público em geral, não tem acesso. Tá? Eles não levam o processo embora. Assim como os acadêmicos aqui, que não estão inscritos na OAB. Nem autos em geral e nem sob sigilo. Tá bom? Agora, as partes aqui, né, advogados e estagiários constituídos, advogado não constituído, estagiário não constituído, mas está inscrito na OAB, e a pessoa credenciada, ela
podem pegar esses autos em carga. A carga ela vai se dividir para advogados, estagiários e pessoa credenciada entre andamento em 1 hora, tá? Que é a carga rápida, certo? 1 hora quando é carga rápida, tá bom? O estagiário não constituído, mas está inscrito, só é permitido a carga rápida. Não é permitido de processo findo. Pelo menos o código não faz menção, tá? Ok? O advogado não constituído e a pessoa credenciada, eles podem fazer por 1 hora ou por 10 dias, tá? Aí depende a situação. O advogado constituído e o estagiário constituído, naturalmente, eles podem fazer as duas, tá? Beleza? Agora, auto sob sigilo. Quem faz parte do processo, beleza. Quem não faz parte do processo, mesmo as partes, lembrando, as partes nunca tem carga. Eles não vão ter acesso. Esse ponto de interrogação que você está vendo aqui, né, na pessoa credenciada, é porque não é dito, tá? Aí você toma cuidado, porque tem um monte de gente que copiou, um monte de curso, um monte de professor que copiou essa tabela, tá no YouTube, material, a apostila que a galera vende, que tá copiado lá. Só que tá errado lá, tá? Aqui eles falam. As normas não falam desse cara aqui. Beleza? Toma cuidado com isso. Aí eu sei porque eu já vi vários materiais aí copiados. Tá bom? Legal? Então é importante isso aqui. Ó, data da retirada, né? Quer dizer, da retirada dos autos, é quando a gente vai tirar do cartório. Então, veja, existe a situação em que não há fluência de prazo, ninguém precisa se manifestar, os autos estão lá aguardando, sei lá, uma decisão. Ou eles têm prazo, alguém tem que cumprir algum prazo ali. Então a situação é diferente, ó. Sem influência de prazo, não está fluindo prazo, então eles podem sair, tá? Agora, quando tem afluência de prazo, é mais restrito. Primeiro, quando é permitido por lei, ou seja, o juiz mandou alguém se manifestar, ele tem que se manifestar. Tá? Ou mediante autorização judicial, que é a autorização do juiz. Outra situação é a fluência do prazo comum. O juiz mandou assim, intime-se as partes para alegações finais em 10 dias. Exemplo. Tanto o autor quanto o réu tem que se manifestar, não é? Ou seja, prazo comum. Eles podem, os procuradores, né, quem atua no processo, pode tirar em conjunto ou mediante acordo prévio. Eles fazem um acordo, eu tiro 5 dias, você tira 5 dias. Mas eles podem, independentemente de prévio acordo, retirar por 2 a 6 horas. Aí é outro tipo de carga rápida. Só que essas 2 a 6 horas tem que respeitar o expediente. Vamos supor que o expediente encerra às 18 horas. Ele tirou às 16. Ele só vai ficar 2 horas, tá? Você tirou às 17, só vai ficar 1 hora. Ah, mas não é de 2 a 6? É, mas tem que respeitar o limite do expediente. Não sou eu que dou as regras, e sim as próprias normas aí a gente tem que seguir. Tá joia? A carga rápida, já falamos, ó, 1 hora. Quem pode? Advogado ou estagiário constituído. Temos que fazer o controle da movimentação. Se atrasar, o escrivão representa o juiz em 24 horas, tá? Com quem que concede? O escrivão ou ele pode autorizar um escrevente a fazer isso? Tá? Quando o advogado vai retirar, ou o preposto dele, tem que consultar a regularidade da OAB. Se ele está ativo de fato. Ah, mas ele está constituído nos autos. Ele pode estar constituído nos autos e está irregular no OAB, ele não pode atuar. Entendeu? Sempre tem que fazer essa verificação aqui, deveras relevante para vocês. Ok? Para retirar, né? Ali, o cara, não sei, eu vou segurar o seu documento aqui. Não pode segurar, não pode reter documento, tá? Não pode. Aí a gente viu que tem autorização para o preposto. É o office boy, né? Aquele que vai lá, né, pegar os autos. Gente, tem que ter uma autorização por escrito.
o preposto tem que apresentar o documento dele, tá? E, mesmo assim, a gente consulta a regularidade da OAB, certo? Essa retirada e devolução é feito um controle mensal até o 10º dia útil. Quando a gente vai receber, é feita a devolução, a gente dá baixa, né, emite um recibo na presença do interessado, não é depois. A pessoa não respondeu, não está devolvendo, a gente ligou, nada. A gente vai fazer uma cobrança de devolução. A gente faz uma intimação pessoal, tá? Que é uma intimação via oficial de justiça, certo? Aí a pessoa tem 3 dias para devolver. Senão, ela perde o direito de vista fora do processo, ou seja, dos autos do cartório, ela não pode mais obter carga, ela só pode obter vista no balcão, tá? É multa de meio salário mínimo de acordo com as normas e o juiz comunica ao OAB, certo? E é importante, quando ele devolve, é necessário fazer a conferência dos documentos. Por que ele ficou retendo os autos lá? Qual é o bizu que ele ficou retendo, tá? Ou seja, é importante isso aqui. A gente falou da retirada. E o que é o desentranhamento? Muitas vezes você vai fazer o desentranhamento para que alguém retire. Desentranhamento é quando você tira as peças processuais, por exemplo, peças irrelevantes, peças que não serviram de fundamentação, peças que são estranhas aos autos, ou seja, o cara colocou uma receita de pamonha lá, ou se refere a outro processo, né? O juiz pode mandar desentranhar, ou a pessoa pode pedir, aí a gente vai fazer o quê? A gente, né, é facultado a substituição por cópia simples, né? Ou seja, a gente não substitui, a gente pode ou não colocar uma cópia, tá? Aí, beleza. Só que tem coisas que eu não preciso colocar cópia, que é o que a gente falou aqui, ó. A manifestação intempestiva, documentação estranha ou não servindo de base para nada, tá? Aí a gente não substitui, a gente coloca uma folha em branco e certifica a situação. Boa? Ok? Outra coisa, título de crédito. Título de crédito é o seguinte, o título de crédito ele possui como regra a cartularidade. Você pega um cheque, o cheque é uma carta de crédito. O título de crédito é ao portador, então é a cártula. Aí quando a gente vai cobrar um cheque sem fundo, a gente tem que anexar ele aos autos. Antigamente tinha que pôr o original lá, ele ficava lá no cartão, os originais. Aí a parte chegava assim, ó, fiz um acordo, eu vou pagar um cheque. A pessoa tem que ir lá e retirar o cheque e devolver em mãos. Ou, assim, enfim, pega o recibo, ó, paguei aqui, a pessoa tem que retirar esse cheque dos autos. Vai retirar, tá? É uma coisa, assim, mais complexa. Enfim, o desentranhamento precisa ser autorizado. Autorizado por quem? Pelo juiz. Então, o ofício desentranha e faz uma certidão. Onde está a decisão, né, se foi colocado cópia, qual foram as folhas desentranhadas, e mantém, né, essa certidão em local adequado, no classificador, não pode grampear nos autos. E a gente intima a parte para que retire em 5 dias. A parte retirou, a gente faz um termo de entrega. Tá? Objetos que eu tenho que devolver. Então, é após o trânsito em julgado, eu intimo, ele tem 30 dias sob pena de destruição. Certo? Disso aqui também é relevante. A gente faz uma verificação periódica do classificador. Por quê? Para ver se eu preciso devolver, né? Ou se a pessoa retirou. Né? Enfim. E aí tem uma regra, ela é relativamente nova. Tá? Olha só, não foi possível a juntada. Né? A gente intima para retirada. Tá? 11 meses após a intimação, publica no Diário da Justiça para retirar em 30 dias e manda uma cópia para a OAB. A gente deve fazer esse procedimento ao menos uma vez por ano. Por que tem esse prazo? Enfim, é o prazo que eles decidiram lá no TJ de São Paulo. Legal? Importante esses pontos aí. É muito detalhe, eu sei, mas é aqui que você tem que ter fé que vai conseguir. Fechou? Se vê no próximo.